Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção, meus irmãos e minhas irmãs, é nós estarmos diante da presença do Senhor, nosso Deus, para meditarmos Sua Palavra, para deixar que Deus fale ao nosso coração por meio das Sagradas Escrituras. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos, Senhor, e nós queremos viver e fazer a Tua vontade. Dai-nos a Tua bênção, Tua graça, Tua proteção, Tua luz, a Tua direção, meu Pai, para que sejamos fiéis a Ti. Vinde em nosso socorro, vinde em nosso auxílio, vinde nos abençoar, nos proteger, nos iluminar, nos direcionar por meio da Tua palavra. Porque em tudo, Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Tu és o nosso Deus, santo, poderoso, grande, onipotente. Ó Senhor, nosso Deus, vinde em nosso auxílio, apressa-nos, Senhor, em socorrer-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que graça, que bênção estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Põe seu caderninho aí do seu lado, caneta na mão e anota aí, por favor, o Salmo 77, né? Estamos meditando o livro dos Salmos, não esquece de colocar a data do dia de hoje, né? A data em que você está fazendo esse estudo, para que assim a gente possa fazê-lo com todo o amor do nosso coração. Primeiro, ler o texto e deixar que ele fale ao nosso coração. Com a minha voz eu clamei a Deus. Com a minha voz a Deus, com a minha voz a Deus, e Ele me ouviu. No dia da minha tribulação eu busquei o Senhor. De noite minhas mãos se estenderam sem se cansar. Minha alma recusa o consolo. Lembro-me de Deus e eu solto gemidos. Medito, meu espírito desfalece. Mantivestes vigilante as pálpebras dos meus olhos. Fiquei perturbado e não pude falar. Penso nos dias de outrora. Eu recordo os anos passados. De noite, meditava no meu coração. Refletia e esquadrinhava o meu espírito. Acaso Deus nos rejeitará para sempre e não voltará a ser-nos ainda propício? Terá acabado para sempre sua misericórdia? Terá cessado a sua palavra de geração em geração? Acaso Deus vai esquecer de ter compaixão ou a sua ira vai reter a sua ternura? Então eu disse, este é o meu tormento. Mudou a destra do Altíssimo. Mas vou lembrar-me das obras do Senhor. Vou lembrar-me das tuas maravilhas desde o início. Vou considerar todos os feitos. Aliás, todos os teus feitos, Senhor. Eu vou meditar as tuas proezas. Ó Deus, na santidade está teu caminho. Quem é Deus grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Destes a conhecer entre os povos o teu poder. Com teu braço libertastes teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te avistaram, ó Deus. As águas te avistaram e se revolveram. Os próprios abismos se agitaram. As nuvens derramaram água, as nuvens soltaram sua voz, enquanto voaram tuas flechas. Teu trovão reboou no ciclone, teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e estremeceu. Pelo mar passou teu caminho, e tuas veredas na imensidão das águas, mas teus rastros ficaram invisíveis. Como ovelhas conduzistes teu povo pela mão de Moisés e de Arão. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus.
Eu já queria logo no início chamar você a nós pegarmos um princípio eterno maravilhoso, né? Sempre bom a gente partir de um princípio, porque o princípio, né, aquilo que está no início, é aquilo que de fato ordena todas as coisas. Então aqui nesse Salmo 77, meus olhos se fixaram naquilo que afirma o versículo 15. Ou seja, o princípio é aquilo que afirma o que é e não é diferente. O que Deus é? O que a palavra diz mesmo sobre ele? Está aqui. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Destes a conhecer entre os povos o teu poder. Então, Deus é aquele que realiza maravilhas. Você pode até escrever com suas palavras que Deus é maravilhoso. Sim, Ele realiza maravilhas na grandeza do seu poder, da sua misericórdia. Na meditação anterior, nós constatamos que nosso Deus é um Deus terrível. Hoje nós constatamos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele realiza maravilhas em nosso meio. Que maravilhas Ele realiza? Ele dá a conhecer entre os povos o poder dEle. O poder de Deus não está escondido entre as nuvens, nem lá no céu, na sua morada eterna. O seu poder se estende por todo o universo. Por onde nós andamos, nós contemplamos as maravilhas do Senhor. Eu fico estupefato quando eu paro para olhar cada obra da criação. Eu gosto de ir, inclusive, viajando muito devagar. Eu gosto de contemplar as montanhas, as serras. Eu gosto de contemplar os detalhes que há em cada uma delas. Às vezes eu tenho vontade de parar, as pessoas estão com pressa, eu gosto de parar para contemplar, para ver as maravilhas do Senhor. Quando eu vejo o mar, meu Deus, aquela imensidão, a imensidão das águas, parecem infinitas, não tem fim. Que beleza! E nem dá para chegar ao fundo do mar, né? A grandeza que há ali é suprema. Que Deus maravilhoso é esse? Quando você penetra nas florestas, nas matas, quando você anda no meio dos vales, das campinas, cada coisa você vê um traço desse poder original, único, soberano, maravilhoso do Senhor nosso Deus. Mas quando eu paro para me contemplar, olha os traços de nossas mãos, gente, olha os tracinhos, olha cada dedinho. Aí eu descobri que eu tenho um DNA, ou melhor, eu tenho aqui uma impressão digital. O DNA que eu tenho é só meu. Mas a minha impressão digital está aqui, dá para pegar meu dedinho aí, né? Tem aqui uma impressão digital que é só minha. Ninguém tem uma igual. Marca única, Deus é criativo, Ele deu uma impressão digital única para cada ser humano. Bilhões e bilhões e bilhões de seres já passaram, de homens e mulheres já passaram e passam na face da terra, mas Deus cria cada um de forma única e singular. Quando a gente penetra dentro do nosso próprio organismo humano, esse coração batendo sem parar, sem cessar, nossa mente funcionando, rodando, a nossa capacidade de pensar, de agir, de criar, de fantasiar, meu Deus, que maravilhoso Tu és. Passaria aqui o programa hoje só para louvar a grandeza do Senhor nosso Deus. Então, coloca aí, por favor, esse princípio, Deus é maravilhoso. Não se esqueça disso. Mas tem uma mensagem aqui, que eu quero voltar lá para o versículo 2, a mensagem do versículo 2. Com minha voz eu clamei a Deus, com minha voz, e Ele me ouviu. Aliás, desculpa, aqui é um outro princípio, tá, gente? Aqui é um princípio maravilhoso, esse versículo 2. Com minha voz eu clamei a Deus, foi a minha ação. Mas quando eu clamei a Deus, Ele me ouviu, porque Deus é aquele que escuta. Olha que maravilha. Deus é aquele que nos escuta, ou escuta aquele que clama de coração sincero. Então, Deus não é surdo. Deus é aquele que escuta. Deus é aquele que está com os ouvidos atentos. Aquele que o invoca de coração sincero. Apenas que há um problema aqui. Não em Deus, mas é em nós. Deus é aquele que nos escuta. Mas nós quase sempre não escutamos a Ele. Não escutamos sua voz, não escutamos sua direção, não escutamos sua correção. O problema do escutar é que a gente só escuta aquilo que a gente quer. A gente só escuta aquilo que é conveniente.
Você escuta a sua mãe? Opa, escuta quando você é conveniente escutá-la naquilo que ela está falando. Ou outras pessoas, seja lá quem for. A gente só se escuta um ou outro naquilo que a gente quer. A gente, quando não tem interesse, fecha os ouvidos. Com Deus é do mesmo jeito. A gente diz, que lindo, Deus está me abençoando, Deus está me curando, Deus está me dando. Quando é o verbo dar, todo mundo escuta Deus. Agora, quando é o verbo corrigir, repreender, exortar, direcionar, aí ninguém escuta, meu irmão, aí o ouvido se fecha. Ou seja, não é que Deus não fala, não é que Deus não nos escuta, é que nós não escutamos. A gente pede uma graça para Ele, aí Ele vai dar a direção, porque às vezes para receber a graça Ele tem que fazer uma correção na vida, não é? Porque se a graça não for recebida devidamente, ela se torna uma desgraça na vida. Então Deus vai nos corrigir, nos formar, nos modelar, nos ponderar, até nos rechaçar, para que a sua graça seja, mas Deus não me deu o que eu pedi. Deu, Ele quer dar. O problema é que você não quer escutar, meu filho, minha filha. A gente não quer deixar de ser corrigido por Deus. Não quer deixar que Deus... Aí está aqui o salmista, né? Será que Deus me abandonou? Eu medito no coração, será que Deus foi embora? Será que a mão de Deus não é a mesma? Será que a mão de Deus está mudada? Será que o nosso Deus não é o mesmo Senhor? Ele é o mesmo, hoje e sempre. Basta você parar, meditar, contemplar e escutar, e você vai perceber que Deus nunca deixou de ser maravilhoso. Nós é que nos tornamos, às vezes, um ser assombroso. A gente não somos mais aquela criança que parava, que escutava com humildade, deixava Deus nos direcionar. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus, mas a gente quer ter aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este Salmo 77, que hoje nós estamos estudando, ele traz para nós diversas informações interessantes. Se trata de um salmo de súplica, só que aqui, diferente da maior parte dos salmos de súplica, onde a súplica é pessoal, ou por um sofrimento, ou então para que Deus haja com misericórdia depois de ter cometido algum tipo de erro, algum tipo de falha, aqui não. Aqui é um salmo que inspira uma súplica, mas uma súplica comunitária. Na verdade, é um salmo composto ali no Reino do Norte, por isso essas referências a José, que exatamente o túmulo de José está no Reino do Norte, que é aquele que no ano 722 acabou sucumbindo diante da Assíria e que vai então desaparecer com 10 tribos, né? E vai gerar inclusive a questão dos samaritanos. E aqui parece que o salmista, quando compõe ali, ou ele relembra os sentimentos daquele tempo, ou ele viveu os sentimentos daquele tempo, a ponto de colocar de uma maneira assim, muito triste, de dizer, eu até recuso aceitar consolo, porque o meu consolo é só o Senhor, não tem mais nada que possa me consolar. Então é aquela desolação que nós às vezes experimentamos quando às vezes perdemos alguém, no enterro de alguém importante para a gente, onde alguém chega, mas não, nós está no céu, agora temos intercessor no céu, agora... E que a gente, assim, interiormente, não somos convencidos por aquilo, não porque não acreditamos, mas porque aquele momento a gente está em outra, né? A gente está vivendo aquela dor que é própria daquele momento, então não é o momento que a gente está querendo um carinho, é um momento que a gente está querendo viver profundamente o que tem, esperando de verdade que seja Deus a nos consolar e não palavras simplesmente otimistas. E é isso que o salmista está fazendo aqui. Por isso é uma grande súplica comunitária, uma súplica coletiva para que Deus venha e pelo menos salve o seu povo. É interessante isso, porque a nossa fé ela funciona desse jeito, né? Nós não temos uma fé que seja meramente individual. Não é certo a um católico poder dizer, eu creio e basta. Não, não é assim. A fé ela é sempre comunitária. Jesus já chamou mais do que um apóstolo, não disse uma coisa em reservado a um ou ao outro, mas fez com que o evangelho fosse pregado e ele mesmo falava a multidões, exatamente porque a fé ela funciona assim. Deu a Pedro, inclusive, a faculdade de confirmar a fé dos outros, porque a fé ela não é meramente individual. E por isso, diante das dificuldades, nós devemos também nos reunir e juntos devemos rezar, pedindo de verdade a intervenção de Deus, quer seja na nossa família, em casa, quer seja na nossa paróquia, quer seja na nossa comunidade, onde quer que seja, jamais esquecendo
que de verdade Deus está atento especialmente àquele pedido que é feito em comunidade. Por isso ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus que realiza maravilhas. Tu és o Deus que dá a conhecer o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que com teu braço libertaste seu povo, os filhos de Jacó, José. Tu és o nosso Deus. Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu és o Deus que nos conhece quando estamos sentados, quando estamos de pé, quando estamos dormindo, quando estamos agindo, quando estamos tristes ou quando estamos alegres. Tu és o nosso Deus, único, soberano, poderoso, digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és o nosso Deus. É diante da Tua presença que nós nos prostramos, Senhor. É diante da Tua presença que nós nos colocamos, Senhor, para bendizer Teu nome, adorar a Tua majestade, reconhecer que Tu és o Deus digno de todo louvor. A nenhum outro, Senhor. A nenhuma outra criatura, a nenhum outro ser, a nenhuma outra coisa. Somente ao Teu nome, o poder, o louvor, a glória e a ação de graças para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso é o Senhor nosso Deus, grande, soberano, digno de todo poder, honra e glória para sempre. Eu só posso suplicar que Deus abençoe imensamente a você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.